Paz do Senhor, Igreja de Cristo. É uma alegria estarmos aqui em mais um culto, mais um dia para celebrarmos ao Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Isaías 55, no versículo 6. Isaías 55, 6 diz o seguinte: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Esse é um versículo muito conhecido. Direto nós lembramos, muitas pessoas falam a respeito dele. E é um versículo que tem que realmente estar presente nas nossas vidas o tempo todo, tem que estar no nosso cotidiano. Porque cada vez mais nós precisamos buscar ao Senhor. Assim como diz ali na palavra dele, buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, clamar a Ele enquanto Ele está perto. O Senhor está perto de nós, o Senhor está pronto para que nós o busquemos, para que nós o adoremos. E para que isso aconteça, basta o simples desejo do nosso coração e que nós nos ponhamos prontos a fazer isso. Então aqui nessa noite eu quero te convidar juntamente conosco a fazer isso, a buscar ao Senhor, a clamar ao nome dEle. Nesse momento feche os seus olhos e comece a colocar em prática esse versículo. Busque ao Senhor, clame a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença neste momento. Nós te pedimos, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha de encontro com os nossos corações, venha de encontro com as nossas vidas, Senhor. A Sua palavra diz que nós devemos buscá-lo, que nós devemos clamar a Ti, e é isso que nós queremos fazer essa noite, Espírito Santo. Oh, Pai amado, queremos Te buscar, queremos que o Senhor esteja perto de nós. Seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada lar, Pai. A cada pessoa que está assistindo esse culto neste momento, Pai. Que o Espírito Santo seja presente, que o Senhor seja achado nessa noite, Pai. E que o Senhor transforme vidas para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são Teus para sempre. Amém.
preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Como bate meu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Amém, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios, em seu capítulo 3. O título desse capítulo diz: o sábio ama e obedece a Deus. A partir do verso 1 declara: filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Versículo 3: que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do pescoço, escreves na tábua do teu coração. O versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto ele é tremendo quando se trata de dízimos e ofertas. Porque quando nós atentamos para aquela parte que diz não esquecer as ordenanças e guardar os mandamentos, é algo muito mais simples do que simplesmente recordar a palavra de Deus. Aqui fala de estudo, fala de continuidade, fala de fixação, fala de prática, até que o caráter de Cristo seja implementado
em cada um de nós. E isso é uma decisão do coração, como diz, inclusive, o versículo 1 desse capítulo. É uma mudança de comportamento. É decidir por Deus em toda a sua completude. E é tão tremendo porque logo no versículo 2 mostra o cuidado de Deus, tratando aqui dos frutos que advêm dessa obediência. Esses frutos que, sem dúvida, né, são um anseio aí de todos nós, né? E no versículo 9, para concluir, né, inicia com a palavra honra. Honra, ela tem uma relação direta com respeito, com reverência, né, com reconhecimento, no caso aqui, pela figura de Deus e pelo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Nós necessitamos desse coração grato, nós necessitamos dessa real entrega a Deus, né? Você está acompanhando aqui na parte superior os dados bancários, para que você possa, né, efetivar aí o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor, e você verá essas bem-aventuranças, esses frutos sobrevirem sobre a sua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Graça e paz, Igreja de Cristo, uma boa noite de salvação a todos vocês que nos assistem pelas nossas redes sociais, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Amém? Liberdade. Liberdade é um desejo de todos. É tudo que está batendo forte no coração de muitos. Nós vemos a mídia com o desejo de sua liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Liberdade é o que o povo quer. Liberdade religiosa. Tudo o que o homem deseja é ser livre. Mas a maior liberdade de todas, o Senhor Jesus, Ele conquistou por nós, para nós, na cruz do Calvário. O texto que nós lemos fala que Ele nos libertou. E nos libertou de um lugar terrível. Nos libertou de um lugar que dantes havia para nós nada menos do que condenação eterna. Mas o amor do Senhor por nós fez com que Jesus se entregasse numa cruz e nos fizesse livres. O texto fala que Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. É um fato inquestionável. A obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão de amor de Deus por nós.
Eu quero te lembrar nesta noite, e você sempre lembre a você mesmo, quando vierem as guerras no seu coração, quando baterem as dúvidas, o medo, a ansiedade no seu coração, lembre para você mesmo, Deus me ama. A palavra do Senhor fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nunca se esqueça disso. Repita para você mesmo todos os dias, Deus me ama. Deus me ama. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores não éramos merecedores, mas a graça de Deus, o amor de Deus, fez com que o Senhor fizesse algo por nós, algo maravilhoso por nós, liberdade. Nos dá liberdade. Nós somos tão especiais para Deus, que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo por nós. Às vezes nos sentimos aqueles assim que não temos nada, tipo ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu quero te lembrar uma coisa, o Senhor te amou, o Senhor Deus te amou de tal maneira que deu o seu tudo. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, por amor a cada um de nós. Por nos amar, Jesus deixou sua glória. Por nos amar, Jesus deixou o seu trono. Esvaziou-se, tornou-se homem, tornou-se servo. Foi perseguido, foi preso, foi humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e por fim pregado numa cruz. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo o Senhor, Ele se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, deu a própria vida por nós. Você daria a sua vida por alguém? Por mais que você ame o seu cônjuge, o seu filho, por mais que você ame seu pai e sua mãe, você daria a sua vida, você se entregaria no lugar deles? Olhando para esse texto, o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Colossenses, podemos enxergar a obra do amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Foi na cruz. Foi na cruz, foi ali que Ele consumou. Foi na cruz que Ele nos libertou. Foi na cruz que Ele se entregou por mim, por você. O versículo 13 começa falando que Ele nos libertou do império das trevas. Libertar, salvar, tirar da servidão. Antes éramos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do inimigo. Não tínhamos direito algum, não podíamos escolher. Mas pela graça de Cristo, o Senhor nos deu um livre-arbítrio para escolher. Escolher quem? A graça. A graça. Escolher o amor. Libertar. Nos livrar do perigo. Um perigo maior de todos, que era perder a nossa salvação, que era a condenação eterna. Não existe, queridos, perigo maior que este. Por isso, eu e você, como servos do Senhor, precisamos guardar o nosso coração e as nossas vidas em Cristo e nos lembrar do sacrifício da cruz, porque foi pela cruz que Ele nos libertou do perigo de vivermos condenação eterna. A palavra império significa autoridade e poder. O texto diz que Ele nos libertou de uma autoridade, de alguém que tinha poder sobre nós. Paulo afirma que Deus nos libertou do poder e da autoridade do domínio de Satanás. O domínio que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Ele nos libertou. Confirma que a obra de libertação de Jesus na cruz foi absolutamente consumada. Foi absolutamente consumada na cruz. Por causa de Cristo. Por causa do que Ele fez, eu e você somos livres. Eu e você somos livres da dor, do medo. Somos livres
da amargura, somos livres de tudo o que nos prende, o que possa tentar nos prender. Somos libertos pelo sangue de Jesus, somos lavados e remidos, libertos das obras da carne, libertos de tudo aquilo, de todas as armadilhas que o inimigo coloque sobre nós. Porque hoje podemos olhar para a cruz e sentir em nós o poder do Espírito Santo nos dando força para combater, para ir contra todas as obras da carne, para combater todos os desejos contrários que o inimigo tenta colocar diante de nós como bandeja, e nós podemos resistir. Fomos libertos pelo poder da cruz. Porém, o amor de Jesus invadiu o lugar onde o inimigo estava. Ele desceu, a Bíblia diz que ele desceu, após morrer, ele desceu ali ao abismo, e ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave do inferno, para que eu e você pudéssemos viver em liberdade. Deus, por meio de Cristo, abriu os nossos olhos. Hoje nós podemos enxergar que podemos vencer o mal, que podemos vencer o pecado, que podemos resistir o inimigo. Antes não tínhamos forças para isso, antes nos achávamos pequenos, nos achávamos incapazes, e realmente somos, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas hoje com Cristo podemos resistir o inimigo e ver ele fugindo de nós. Resistir o inimigo e ver os desejos da nossa carne sendo suplantados, colocados debaixo dos nossos pés. Resistindo o inimigo e vendo vencer as batalhas, vencer as dores pelo poder da fé, porque cremos num Deus que cura. Cremos num Cristo que conquistou a cura, o milagre na cruz do Calvário. Cremos num Cristo que na cruz do Calvário conquistou o perdão dos nossos pecados. E podemos também sermos livres desse mal, perdoando os outros também. Ele abriu os portões que nos trancavam num reino de escravidão. Nós podemos ver tantas pessoas presas na amargura, tantas pessoas presas porque não conseguem perdoar, e eu quero te dizer nesta noite, Cristo te faz livres para perdoar. Ele diz que aquele que não perdoa não é digno de ser perdoado. Mas lá na cruz, o maior milagre foi feito por ele, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele mostrou para nós o caminho da libertação, o caminho que nos fazia livre, a nossa alma, deixando que o outro se tornasse livre também. O apóstolo Paulo, ele afirmou o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor Jesus habita em nós, tudo é novo em nossas vidas. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que odiava não odeia mais. Aquele que mentia não mente mais. Porque hoje a luz de Cristo brilha no seu coração pela palavra de Deus e através do sacrifício da cruz. Ele operou um grande milagre em nossas vidas. Hoje nós decidimos que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor viver a palavra de Deus, viver a liberdade em Cristo Jesus, para vivermos a vida e a vida em abundância. A obra da cruz é uma obra de libertação, queridos. Ela não é uma obra só para que eu e você conquistássemos bens materiais, riquezas materiais. Não, é uma obra de libertação. É uma obra do império das trevas, para vivermos uma novidade de vida e vida eterna. É certo que a obra da cruz, através de Cristo para nós, nos faz também ser acrescentados em fé.
E pela fé conquistamos coisas. Pela fé cremos que o Senhor faz prosperar. Pela fé cremos que o Senhor cura. Pela fé cremos que há libertação, que há milagres. Mas é pela fé em Cristo Jesus. E a cruz nos proporcionou isso. A cruz nos transportou. O versículo fala que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos numa situação de prisão, como se estivéssemos encarcerados em um lugar estranho, em um lugar de dor, e fomos tirados, arrancados deste lugar e levados para um lugar de paz, para um lugar de luz. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino do seu Filho, do Filho do seu amor. É sair das trevas para a luz. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenda, você saiu das trevas para habitar no reino de luz. Houve um traslado, houve uma transferência, uma mudança imediata de lugar. É por isso que nós precisamos entender que se alguém está em Cristo é nova criatura. Mudamos completamente de lugar, de posição e de atitudes. Mudamos. Deus nos tirou do império das trevas para viver no reino da luz. A palavra grega traduzida pelo verbo transportou, significa remover de um lugar para outro, significa transferir. Essa expressão era muito comum nos dias do apóstolo Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume que tinha de trasladar uma população vencida para um outro reino, para um outro país. Havia tempos de guerra naqueles dias. E quantos países ali, quantos povos eram suplantados e eram levados cativos, então eles eram transportados. Então, naquele tempo, eles conheciam bem isso. Entretanto, os termos espirituais, o traslado, ele traz para nós 4 características. É um traslado do poder de Satanás para viver o senhorio de Cristo. Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando vivíamos sobre o império das trevas, vivíamos um jugo de pecado. Nós vivemos olhando o mundo e vemos pessoas presas em vícios, encarceradas pelo mal deste mundo, em drogas, em prostituição, em todo tipo de amarra sobre o domínio do inimigo. Mas quando somos trazidos para o reino da luz e estamos sobre o senhorio de Cristo, já somos livres do pecado, já não mais vivemos sobre esses domínios. É um traslado de um império de trevas para a luz, é um traslado de um império de escravidão para uma liberdade, é um traslado de uma vida de condenação para uma vida de remissão. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Na vida do cristão, a obra da cruz tem um antes e o depois. Na vida daquele que recebe a Cristo, tem um antes e um depois. Antes estávamos no império das trevas. Antes estávamos no domínio cruel e opressor do inimigo. Antes andávamos no cativeiro do inimigo, carregados de pecado, fardos de pecado. Agora estamos livres. Eu quero te dizer nesta noite, você que recebeu a Cristo, você é livre. Agora estamos livres, libertos e salvos pela obra da cruz. Somos não apenas libertados de império das trevas, mas também transportados. Preste atenção, você saiu dessa situação, saiu deste lugar de trevas para um reino de luz. Você saiu do lugar de dor para viver um lugar de bênção, de alegria.
de um lugar de enfermidades na alma, para viver a paz de espírito. Deixo-vos a minha paz vos dou, ele disse. O Senhor, quando ele fez por nós este grande milagre, foi para que vivêssemos alegria. Sabe, algo maravilhoso que nós vivemos é saber que a alegria dele é a nossa força. Ele se alegra conosco quando adoramos. Ele se alegra quando ele olha para nós e nos vê resistindo ao inimigo. Ele se alegra quando vê que nós o adoramos, servindo a ele em espírito e em verdade, obedecendo a sua palavra. O reino da luz, Cristo morreu para que ele acontecesse, para que ele existisse. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou para a maravilhosa luz. Maravilhosa luz. E nessa maravilhosa luz, ele nos redimiu. O texto diz, o qual temos a redenção. Aqui o verbo redimir significa libertar um prisioneiro, mediante o pagamento de um resgate. E o que é um resgate? É a libertação do local em que se estava preso mediante um pagamento de uma quantia combinada. Antes o inimigo tinha um escrito de dívida que era contra as nossas vidas. Jesus pagou o alto preço na cruz. O valor foi um preço de sangue. A ação de Cristo de livrar, de libertar, foi maravilhosa demais. Para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar o preço. E Deus, por amor, fez isso. Por intermédio de Cristo, Deus pagou um altíssimo preço. Pense no preço que o Senhor pagou, entregando o seu próprio Filho por mim e por você. Alto preço, alto preço. Deus nos comprou não com prata nem com ouro, mas com o sangue do seu precioso Filho amado. Deus nos comprou de volta e agora somos dele. Propriedade particular, propriedade exclusiva de Deus. Um dia, lá no Éden, quando o homem pecou, o homem havia entregue a sua vida, tudo nas mãos do inimigo. Mas agora, Jesus, no sacrifício da cruz, nos resgatou, tomou de volta. Somos de Deus, amém? Somos de Deus por direito de criação, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E também somos dele por direito de redenção, pois Ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho amado. A obra da cruz é uma obra de redenção, é uma obra de libertação, é uma obra de redenção. Na cruz, Ele nos perdoou, Ele te perdoou, Ele me perdoou. O texto diz, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre Deus e o homem. Antes estávamos separados. Antes não tínhamos essa liberdade de falar com Deus, de liberdade de nos achegar a Ele. Mas agora, pela obra da cruz, o véu do templo foi rasgado. E não há mais barreira. O véu que separava não separa mais. Você tem livre acesso a Deus. Ah, mas eu sou pecador, eu erro tanto, como eu posso me aproximar de um Deus que é tão santo? Você tem liberdade através de Cristo Jesus. Você pode se achegar a Ele através de Cristo Jesus. Através do amor de Deus. A nossa dívida foi paga, queridos. A nossa culpa foi cancelada. A nossa justificação foi declarada. A palavra perdão significa mandar embora, cancelar de vez uma dívida. E o Senhor fez isso por nós. Dessa forma, perdão de pecado é cancelamento de dívida. Se você se sente acusado pelo inimigo, e você
tem Cristo Jesus na sua vida, seja perdoado por Ele, se sinta perdoado por Ele. Ele pagou um alto preço na cruz, e Ele lá na cruz, Ele perdoou os seus e os meus pecados. Mas se você ainda não tem Cristo na sua vida, eu te digo nesta noite, receba o Deus que perdoa, receba o Deus que liberta, receba o Deus que redime você de todo pecado, que te faz livre. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Havia um escrito que era prejudicial às nossas vidas, mas o Senhor cancelou. Preste atenção, você é livre. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Quantos ainda se sentem presos? Quantos ainda se sentem amarrados? Por quê? Por causa das acusações do inimigo. Quantas vezes o inimigo fala no seu ouvido, na sua mente ou através de sonhos, que você é um pecador, que não tem jeito para você, mas nesta noite eu te digo, o Senhor pagou um alto preço para que você fosse livre. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada nos arquivos dele para nos acusar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando somos purificados e temos livre acesso a Deus, podemos clamar a Ele pela cura, podemos clamar a Ele pela libertação, podemos pedir a Ele: Senhor, realiza um milagre em mim. Faça um milagre na minha casa, faça um milagre na minha família. E Ele pode fazer. Paulo afirma uma verdade em Romanos 8, versículo 33 e 34. E ele diz assim: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há acusação. Quem pode acusar? Quem pode condenar? É Deus que te justifica. Todas as vezes que o inimigo tentar falar no seu coração, no seu ouvido, te acusando, diga a ele: olha, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Por meio da remissão dos nossos pecados, fomos transferidos de réus condenados para o status de filhos amados de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, você é filho amado de Deus. Continuamos muitas vezes pecando, pecadores, mas agora redimidos. Agora com livre acesso a Deus. Agora sabendo que através de Cristo, pela confissão dos nossos pecados, podemos receber constantemente o perdão, quando pedimos ao Senhor este perdão de todo o nosso coração, e haverá em nós restauração de vida. O perdão pavimenta o caminho para um novo relacionamento com Deus. Foi na cruz. Foi lá na cruz que Ele disse: está consumado. Foi na cruz. Foi na cruz que Ele verteu o seu sangue. A obra da cruz é uma obra completa. A obra da cruz é uma obra maravilhosa. A obra da cruz foi onde Ele nos perdoou dos nossos pecados. Deus nos resgatou enviando Jesus. Nunca se esqueça desse sacrifício maravilhoso. Deus nos resgatou enviando o seu Filho amado. Ele morreu na cruz para nos dar vida. Ressuscitou para nos justificar. Fora de Jesus, queridos, não há possibilidade de salvação. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Mas se você ainda não está em Cristo, eu quero te dizer nesta noite, fora de Jesus não há possibilidade de salvação. Pois foi na cruz que Ele libertou. Foi na cruz que Ele transportou do império das trevas. Foi na cruz que Ele redimiu. E foi na cruz que Ele perdoou.
Foi Ele que morreu na cruz e pagou um preço pela minha e pela sua salvação. Não há salvação de outra maneira, querido. Não há salvação de outra maneira. Muitas vezes você pode até receber uma cura, um milagre por causa da graça, mas a salvação, eu quero te dizer, não há outro caminho senão Jesus. Não há outro caminho senão aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Ainda que o mundo admire qualquer outro líder religioso, ainda que o mundo admire filósofos, nenhum deles marcou o mundo antes e depois como Cristo. Nenhum deles entregou e morreu na cruz por mim e por você. Nenhum deles foi o escolhido de Deus para salvar o mundo. Nenhum deles desceu até o abismo e ressuscitou. Nenhum deles está assentado à direita de Deus como Cristo está. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Foi por amor que Jesus fez isso. Foi por amor que Ele entregou na cruz. E foi na cruz que os meus e os seus pecados, as nossas dores, as nossas aflições foram lançadas. Ele nos fez livres. Ele nos fez livres. Oh, pelo poder da cruz. Aí onde você está, coloque as suas mãos para os céus. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Receba o sacrifício da cruz. Receba a vida, receba a remissão. Ele nesta noite quer tirar você do império das trevas. Ele nesta noite quer tirar você, desse estado de dor, desse estado de enfermidade da alma. Ele quer te dar liberdade. Ele quer te dar liberdade através da cruz. Receba Cristo. Receba Cristo. Receba o Senhor da vida. Receba o Senhor da vida onde você está. Diga comigo aí onde você está. Senhor Jesus. Nada se compara. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Consumado. Eu te aceito. Eu aceito o sacrifício da cruz. Eu aceito o sacrifício da cruz. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Me faz como os seus escolhidos. Ai, para aqueles que estão enfermos, eu quero te dizer que Ele levou sobre si as suas dores. Ele levou sobre si as suas enfermidades lá na cruz. Ele levou sobre si toda a dor, toda a dor. Ele levou sobre si. Por isso nessa noite eu te digo, seja curado, seja liberto, seja restaurado. Receba o dom da vida, receba a libertação, receba o perdão do Senhor. Receba o sacrifício da cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes. Quebra as correntes de acusação. Cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi. Filho de Davi. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes. Cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. O grito foi dado na cruz. Seja livre. Seja livre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a